Hoje a gente vai iniciar a nossa série sobre trabalho. Hoje a gente está aqui para conversar sobre trabalho. E eu queria começar fazendo uma pergunta. O que é a vida espiritual? A gente fala da vida espiritual como se... A gente tem uma maneira de falar sobre a vida espiritual como se vida espiritual fosse uma área da vida da gente. A gente tem um pouco essa compreensão meio que instalada na mente da cabeça da gente, como se a gente tivesse uma área da vida da gente, uma gavetinha da vida da gente, que a gente puxa assim e diz: isso aqui é a gavetinha da minha vida espiritual, né? É a gavetinha aqui. E geralmente quando a gente está falando isso, a gente está atribuindo à nossa vida espiritual práticas religiosas. Mas vida espiritual não é uma área da vida da gente, não é uma caixinha da vida da gente. A vida espiritual da gente, ela é a maneira como nós vivemos todas as áreas da nossa vida. Vida espiritual é a profundidade de todas as áreas da vida da gente. A gente no Espiritualize, a gente no seminário Espiritualize, a gente divide a nossa vida em 12 fatias de uma pizza, que eu chamo de pizza da vida. Pode colocar aí a pizza da vida. Várias áreazinhas: comunidade, saúde, trabalho, corpo, né, vida emocional, lazer, descanso. Porque todas essas áreas da vida da gente, elas são espirituais. E na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, é como que a gente está vivendo, qual a profundidade que a gente está tendo de cada área da vida da gente. E uma dessas áreas, que é uma área muito importante da nossa vida, é qual? É o trabalho. Trabalho é espiritual. Trabalhar é espiritual. É espiritual trabalhar. A sua relação com o trabalho, ela é espiritual. E a sua relação também no trabalho. A sua relação com o trabalho e a sua relação no trabalho. E aí eu te pergunto: qual tem sido a sua relação com o seu trabalho? Qual tem sido a sua relação com essa área da sua vida, que muitas vezes nós achamos que ela não tem nada de espiritual, até porque ela não acontece no domingo, né? A gente às vezes acha que a vida espiritual são aquelas coisas que acontecem no domingo. Qual tem sido a sua relação com o seu trabalho? Porque trabalho e trabalhar é espiritual. Na verdade, tudo é espiritual. E a gente pode dizer então, se tudo é espiritual, de que o trabalho é espiritual. Eu poderia estar falando aqui sobre descanso e conversar com você sobre o descanso a partir de um olhar espiritual para o seu descanso. Mas hoje a gente vai falar sobre trabalho, na tentativa de que nós possamos aprofundar. Vamos aprofundar, pessoal? A gente está vivendo o nosso trabalho no automático, a gente está vivendo o nosso trabalho de uma forma responsiva, apenas reagindo a tudo aquilo que acontece, as pressões que são feitas, as coisas que acontecem na vida no Brasil. Vamos aprofundar. Vamos aprofundar e vamos passar a ter uma relação mais espiritual com o nosso trabalho. E isso pode salvar você, pode salvar a gente de muita coisa. Eu digo para você que algo foi perdido. Algo está fora do lugar. E não é de hoje. Faz muito tempo que o trabalho, ele sofreu a consequência do afastamento de Deus. E muitas coisas estão sim fora do lugar. Eu diria que tem duas frases, dois tipos de pessoas que eu digo que as duas estão muito adoecidas. Uma são aquelas que vivem para trabalhar. E a outra é aquela que trabalha para viver. Eu acho que essas duas pessoas, e talvez você se identifique muito. Você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Está vendo como a relação da gente com o trabalho é algo que a gente precisa pensar? Você vive para trabalhar, tem gente que vive para trabalhar. Já ouviram essas pessoas? Conhece alguém que vive para trabalhar? E alguém que trabalha para viver? Você conhece alguém? Eu também conheço. Conheço gente que trabalha para viver. Trabalha para viver. E outros eu conheço que vivem para trabalhar. Quando a gente olha as gerações, os baby boomers são aqueles que vivem para trabalhar.
Os baby boomers são aqueles nascidos entre 1946 e 1964. É uma geração, é a geração do meu pai. Ela trabalha, não tira férias. Faz sentido na cabeça dele tirar férias. Ele trabalha, ele é como se fosse uma máquina de trabalhar. E ele vive para trabalhar. Isso pode ser um problema, a gente vai já conversar sobre isso. Existe a geração, que é a geração X. É a minha geração. Que nasceu entre 1965 e 1980. Eu estou mais perto do 1980, tá? Só para deixar claro que eu não estou nessa geração, mas quase que eu sou da outra. Sou de 76, né? Então estou quase saindo dessa geração. Essa geração é uma geração que vive para trabalhar. Essa geração é mais ou menos assim, ela trabalha esperando chegar sexta-feira. Quando chega sexta-feira, ela solta fogos. Ela trabalha o ano todinho esperando as férias, a licença prêmio. Ela, na verdade, ela trabalha esperando a folga e esperando o momento em que ela vai parar de trabalhar. O sonho da geração X é parar de trabalhar. Porque ela trabalha para viver. Se ela não precisasse mais trabalhar para viver, talvez ela não trabalhasse mais. Eu fiquei surpreso com a pesquisa que eu fiz com vocês. Mais de 200 pessoas responderam. Pouca gente disse que pararia de trabalhar se ganhasse uma grande herança acima de 200 milhões. É porque eu ia colocar a Mega Sena, né? Ganhar na Mega Sena, quanto é que você pararia de trabalhar? Para poder deixar claro que era muito dinheiro. Mas aí, você não bota a Mega Sena não. Eu queria botar a Mega Sena, não bota a Mega Sena não. É a grande herança. Uma grande herança de mais de 200 milhões. Você pararia de trabalhar. Pouca gente disse que pararia de trabalhar. A grande maioria disse que continuaria fazendo a mesma coisa. E um meio termo disse que mudaria de emprego. E eu fiquei pensando, o povo mentiroso. Porque se isso for verdade, eu estou muito feliz com vocês. Porque trabalhar, a gente vai já conversar sobre isso, mas trabalhar é vida. É algo que traz muito sentido, traz muito valor. O problema é que a gente está fugindo desses sentidos. A gente está trabalhando no automático, dando conta de sobreviver. Aí tem outra geração, que era a geração Y, ou os millennials, nascido em 1981 e 1996. E a geração Z, nascidos entre 1997 e 2010. Aí parou aqui, né? Depois vem os alfas, vem os corona, vem as outras gerações que estão para vir ainda, né? O corona é brincadeira, tá? O corona é o pessoal que nasceu em 2020 para cima. Né? Então tem esse pessoal aqui, e geralmente você escuta um cara da geração X dizendo o quê? Esse pessoal, esses milênios, só fala mal dos milênios. Só fala mal, diz que o pessoal é preguiçoso, que não quer trabalhar, que só quer fazer o que quer. Eu acho que o milênio olhou assim e disse assim, esses baby boom vivem para trabalhar. E esses geração X, esses meus tio, né? Esses meus tio mais velho, fica trabalhando para viver. Eu não quero isso para mim não, eu quero trabalhar numa coisa que faça sentido. Né? Então assim, eles são de fato assim, às vezes a gente sente falta de perseverança, sente falta de uma capacidade assim de levar uma chicotada, não tem muita resistência para levar a chicotada, e a gente bota isso como negativo, né? Mas será que isso é negativo mesmo? Então cada geração tem o seu negativo e o seu positivo. A gente precisava de um pouco mais dos baby boomers nos milênios? Talvez, né? A gente precisava um pouco dos baby boomers na geração X? Talvez. Mas os baby boomers têm que aprender também com o pessoal da geração X, porque umas férias... Meu povo, aqui para nós, eu sou geração X. Férias é bom demais, não? Férias é bom demais, sextou. Né? O tal do sextou. A pessoa passa a semana esperando sextar. Né? Eu, quando sexta, é quando eu mais começo a trabalhar. Né? Então, o meu sextou, eu disse, meu Deus, me abençoa, me usa. Né? Porque sextou. Então, cada uma geração aprende com alguma coisa. Mas sabe o que é visível? É de que todas essas gerações têm adoecimentos específicos. Interessante, né? O adoecimento no trabalho, ele vai para além de gerações. Porque ele está lá atrás, ó, a gente vai já chegar lá. Está lá atrás. Eu coloquei um quadro aqui, pode colocar o próximo. Os baby boomers. O problema dos baby boomers, sabe qual é? As viúvas. Lembra dessa geração?
Essa geração, os homens tudo morrendo e as mulheres ficando. Muito forte isso. Muito forte isso. Agora não, agora as mulheres vão morrer junto com os homens, porque estão no mesmo esquema. Mas lá atrás, né, lá atrás, os homens tudo porque é máquina. É máquina. E aí a máquina tem hora que bate o motor, que quebra o pino, que estoura a correia. E vai, é físico, o adoecimento aqui é muito físico. É bem físico, o baby boomer adoece no corpo mesmo, assim, pá, para de trabalhar. De uma hora para outra. Aí você pega a geração X, é uma galera que eu chamo dos deprimidos, né? Porque ele está todo dia fazendo uma coisa que ele não quer fazer, doido para parar e para chegar sexta-feira, para chegar o final de semana, para chegar as férias. Então ele tem hora que ele olha para a vida dele e diz, ó vida, ó céus, ó azar, o que eu estou fazendo aqui? E esses boletos que não acabam. E o trabalho. Então tem uma hora que ele se frustra, e vem a depressão. E vem os milênios, e eu estou sendo bem simplório aqui, tá pessoal? Eu estou assim, só dando uma desenhada para poder a gente aquecer a cabeça da gente e ver como em toda geração tem os seus adoecimentos. Os milênios olham e dizem assim, eu não me encaixo nisso aí não, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não me encaixo nesse negócio aqui não. Eu quero fazer o que eu quero. Como é que faz para virar youtuber e ficar rico de um dia para o outro? Eu olho para esse negócio assim, para esse mercado aqui, para essa lógica de trabalho, eu não me encaixo nisso aí. Aí as empresas mais de tecnologia, né, começam a colocar sinuca nas empresas, começam a dizer, pode trabalhar de bermuda, né, vai mudando, porque essa geração está aí cheia de potencial. Mas ela está bloqueada em relação a algumas coisas que ela está olhando e está dizendo, não quero para mim. Não quero para mim. A pessoa vai dizer que é mimado, vai dizer que é não sei o quê, pode dizer o que for. É um fato, é uma verdade. Ele está olhando e está dizendo, não quero para mim. E se o cara fizer abuso com ele na profissão, o que é que o baby boomer fazia quando ele sofria abuso no trabalho? Ele ia no outro dia. Ah, gente, maravilha, parabéns baby boomers, você é ótimo, você sofre abuso e continua lá até morrer. Isso é vantagem? Isso é vantagem? Aí o pessoal agora sofre abuso, faz o quê? Tchau. Não fui mais. Não fico aqui. Cada geração tem seu adoecimento em relação ao trabalho. Por quê? De onde vem esse adoecimento do trabalho, meu povo? Eu poderia reduzir dizendo afastamento de Deus. De onde vem todos os nossos adoecimentos? Mas eu quero desenhar com vocês. Queria ler com vocês Gênesis 3, que foi o que o Thompson falou aqui no começo do louvor. Porque nós temos em Gênesis 3 a queda. O momento Deus criou o mundo, Gênesis 1, Gênesis 2. Em Gênesis 3 a queda, o afastamento de Deus, a separação de Deus. E nesse momento em Gênesis 3 nós temos a maldição que é dada ao homem e à mulher. E aí o povo entende, cadê o Thompson? O povo entende como castigo. Mas não é castigo de Deus, é consequência do afastamento. O escritor está aqui interpretando na revelação de Deus e colocando, dizendo, quando a gente se afastou de Deus, isso aconteceu na vida da gente. Aí eu quero ler com vocês. Veja o que Deus disse para o homem e para a mulher, a partir do momento que eles comeram o fruto proibido, que eles se afastaram de Deus. Gênesis 3, 16 a 19. A mulher lhe declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Alguém tem dúvida que isso aqui aconteceu? Alguém tem dúvida que isso aqui aconteceu? Eu não interpreto essa dor como dor do parto, mas a dor de parir. A dor de ter sua vida estacionada, de ter sua vida totalmente subjugada. Às vezes por causa dos filhos, a mulher precisou se submeter a uma série de coisas. Então aquilo que deveria ser algo maravilhoso, por causa do pecado, se transformou em algo que oprime, que prende, que aniquila. Por isso que ele fala, né? O teu desejo será para o seu marido e o seu marido a dominará. Aí vem para o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, aí de onde vem o texto, Thompson, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela, a terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra,
visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Percebem? Foi o que aconteceu. O trabalho passou a se transformar em algo realizado com sofrimento. Por causa da lógica que passou a ser vivida a partir do momento da queda e do afastamento de Deus. Uma lógica corrompida, uma lógica distante de Deus, que adoece o ambiente de trabalho e que adoece as pessoas que estão nesse ambiente de trabalho. Quando eles falam aqui do campo, pessoal, ele fala com você: ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Presta atenção. O homem saía e ia no campo tirar a partir desse momento, olha a figura de linguagem. Isso é figura de linguagem, tá? Agora, passa nesse campo que você vai pegar o seu alimento, passa a ter espinho e erva danina. É isso que o pecado faz. Ele pega o mercado de trabalho e enche ele de espinho e de erva daninha. E aí você vai lá colher o seu fruto, e quando você volta todo arranhado. Você passa a ter mais dificuldade para colher, porque esse ambiente está cheio de espinhos e de erva daninha. Porque hoje não é mais o campo, né? Ninguém vai mais no campo. Hoje é o mercado. Hoje é a empresa, é a corporação, é o empreendedorismo individual. Isso tudo está cheio de espinho e está cheio de erva daninha, que faz com que dificulte a nossa colheita, que faz com que a gente saia desse lugar ferido. Não importa qual é a geração e qual é a sua relação com o trabalho, há um sofrimento. E isso tem a ver com o afastamento de Deus. O que era para ser desfrute, eu coloquei aí, coloca no próximo aí. O que era para ser desfrute, exercício de criatividade, uso de dons e habilidades, participação na criação, milagre da provisão, virou sofrimento. Por causa dos espinhos e das ervas daninhas. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão compreendendo a analogia disso para o nosso mercado de trabalho, para o ambiente de trabalho? Não é mais o campo, né? Alguém aqui é agricultor? Se for, ainda é. Mas não, né? A maioria de nós, a gente não trabalha com isso. E até quem trabalha com isso está lá preso a um bocado de coisa. É o nosso mercado de trabalho, é o mundo corporativo. É a lógica que está aí presente da vida profissional hoje. A gente conversou muito sobre isso naquela pregação da Sociedade do Cansaço. Se você está acompanhando com a gente aqui e não viu essa série, que foi em fevereiro do ano passado, procura a série lá sobre a Sociedade do Cansaço, porque ela é complementar com essa conversa que a gente está tendo hoje aqui e nos outros 2 domingos que a gente vai continuar conversando sobre isso. Percebe? Aquilo que era para ser desfrute, exercício de criatividade, uso de dons e habilidades, participação na criação, porque nós somos co-criadores. Vou já desenhar mais sobre isso. E milagre da provisão virou sofrimento. Mas aí, pastor, vai sair todo mundo daqui e pedir demissão amanhã. Eu não faço isso não. Pelo menos até o último domingo não. Escute até o último domingo. E a ideia não é você se demitir não, é você mudar o que está aqui na sua cabeça. É você mudar o que está aqui. A gente tem que mudar o que está aqui. Na hora que a gente muda o que está aqui, a gente muda a nossa visão, a gente muda a nossa postura. E é só notícia ruim? Não, tem notícia boa para você. Existe um novo mundo. Existe uma nova criação. Nós temos aí essa lógica do mercado, do mundo profissional, do mundo que nós vivemos, mas nós temos também a lógica do reino e a lógica do evangelho. Porque como o Thompson disse lá no começo, Cristo vem ressignificar todas as coisas. Trocaria essa palavra, Thompson, por reconciliar todas as coisas, inclusive o nosso trabalho. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Se alguém está em Cristo, é o quê? É o quê, meu povo? Nova criação. A gente não precisa olhar para o trabalho na lógica do pecado e da queda. A gente pode olhar para esse trabalho de uma forma diferente. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas.
Deus em Cristo estava reconciliando consigo o trabalho. O trabalhar. Estava reconciliando todas as coisas. A própria terra e a nossa própria relação com a terra, Ele quer reconciliar. A Bíblia diz que a obra da criação geme com gemidos inexprimíveis, com dores de parto, esperando a revelação dos filhos de Deus, porque a natureza sofre com este mundo caído. E Ele vem reconciliar todas as coisas, inclusive a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós vivemos. Pode ser que você decida mudar de emprego, pode ser que você mude apenas a sua cabeça, mas eu peço a você, não pare de trabalhar. Não fuja. Ressignifique. Ressignifique. E não entenda trabalho como emprego, tá, pessoal? Do que eu estou falando aqui, quem é aposentado também pode trabalhar. Tem vários tipos de trabalho. Inclusive alguns que são voluntários, trabalho voluntário, trabalho não remunerado. Tem trabalho de tudo que é jeito. Não pare de trabalhar. Não pare de produzir. Não pare de criar. Não pare de desfrutar. Não pare de usar os seus dons e talentos. Não pare. Não pare. E se isso gera renda para você, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Existe uma nova visão. Existe um reino que nós podemos responder a Ele e não à lógica deste mundo. E não à lógica deste século. Só que, pessoal, o que foi que aconteceu lá na queda? O homem e a mulher, eles se afastaram de Deus, eles desobedeceram a Deus. Eles deixaram de olhar para Deus como referência para a vida. É como o filho pródigo, me dá a parte da herança que eu quero viver a minha vida do meu jeito. A queda é isso. A queda é, eu quero viver a vida do meu jeito. Eu não quero ter que responder a um Deus que vai me dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu quero seguir pela minha cabeça, pela minha lógica e não por uma lógica de Deus. A queda é isso. É isso que acontece com o filho pródigo. Em suma, essa desobediência lá atrás tem a ver com isso. Autossuficiência, vontade de ser o próprio Deus. Se tu comeres do fruto, tu serás como Deus. A Torre de Babel, eles estavam querendo chegar até Deus por sua própria força. O filho pródigo, ele estava querendo sair da casa do pai para viver a sua vida do jeito que ele queria. Então qual é o retorno? O retorno parte por: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Tu és o Senhor. Reina na minha vida, reina no meu trabalho. Faz a tua vontade no meu trabalho. É convidar Deus para assumir o lugar nesta área da sua vida que Ele nunca deveria ter deixado de ter. Tem uma frase que diz que se Deus não for o motivo do teu trabalho, o teu trabalho se transformará no teu Deus. E aí, é nessa idolatria que nós nos acabamos. Se Deus não for o motivo do teu trabalho, o teu trabalho se transformará no teu Deus. Só que eu digo a você, Jesus e Deus não devem ser apenas o motivo do teu trabalho. Ele deve ser o motivo, a força e o fim. O motivo, a força e o fim do teu trabalho. Sabe de onde eu estou tirando isso? Romanos 11, versículo 36. Queria ler com vocês. Pois dele, motivo. Por ele, força. E para ele, fim. São todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele é o teu trabalho. É o teu trabalhar. Porque quando eu falo teu trabalho, parece que você pensa no seu emprego. Eu queria que você descolasse disso. Dele, por ele e para ele é o teu trabalhar. Amém? A gente precisa colocar Deus no lugar dele. Nos próximos domingos, sem ser na Páscoa, mas os outros dois, a gente vai falar sobre identidade e sobre liberdade. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa colocar Deus no lugar certo
em relação ao nosso trabalho, ao nosso trabalhar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive o meu trabalhar. Vamos por parte, porque eu quero desenhar um pouquinho sobre cada parte desse versículo. Primeira parte diz que porque dele é o nosso trabalho. Dele é o nosso trabalho. O dele aqui, pessoal, não é posse. Esse dele aqui, no original, no grego, não é o sentido de que pertence a ele. É de origem, é dele que vem. Dele são todas as coisas, é dele que vem todas as coisas. Ele é a origem, ele é o motivo de todas as coisas. Ele é a origem mesmo, é de onde vem todas as coisas. E quando a gente compreende isso, a gente percebe que Deus, é de Deus que vem o nosso trabalhar. Voltando para aquela parte que eu coloquei lá no começo, agora, desfrute. Quando Deus colocou a gente no paraíso, Ele disse o quê? Encham-se, multipliquem-se, desfrutem, desfrutem. Você já imaginou a alegria de Deus de ver a gente de forma responsável, desfrutando de tudo que Ele criou? Desfrute, é dele que veio trabalhar, porque Ele trabalhou. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em 6 dias Ele fez os céus e a terra. Ele fez tudo que existe: o céu, a terra, os animais e os homens. E o ser humano. E depois Ele descansa no 7º dia. Desfrute. É Deus que criou tudo isso. E colocou a gente aqui para a gente governar. De governar não no sentido de mandar, mas para a gente cuidar, para a gente ser governante. É de governança. É de administração de todos esses recursos que Deus nos deu. O trabalho é um exercício de criatividade. E quando a gente está sendo criativo no nosso trabalho, criando, encontrando uma solução, encontrando uma forma de vender, quando a gente está como artesão, cuidando de uma coisa, ou a gente está olhando para uma empresa e com um olhar a gente está conseguindo, sabe, enxergar a coisa. Tem um professor meu de psicologia institucional que ele dá alguns exemplos de que ele vai numa empresa e a maneira como ele olha para a empresa, que ele enxerga as relações ali que estão adoecidas, o olhar dele é tipo assim: uau, como é que esse cara enxerga tudo isso? É o uso de dons e talentos. Isso vem de quem? Isso vem de onde? É dele que vem o nosso trabalhar. É dele que vem os nossos dons. É dele que vem os nossos talentos. Deus criou cada um de nós aqui de um jeito, com capacidades bem diferentes. Tem gente aqui que é mais analítico. Tem gente aqui que é mais de olhar e de enxergar o que ninguém está enxergando. Para frente, por trás da mata fechada, consegue enxergar algo que tem por lá. Tem gente que tem um jeito de falar, de apresentar uma coisa, de vender um projeto, de apresentar alguma coisa. Cada um de nós temos os nossos. Tem gente que é líder. Tem gente que sabe executar a tarefa de uma forma. Tem gente, pessoal, eu admiro muito gente que, sabe, segue processos. Processos. Eu não consigo fazer isso. Então é por isso que eu olho e digo: meu sonho. Segue processos. Pessoas que conseguem, sabe, talvez essa pessoa que segue processos bem definidos, ela olhe para um líder que está ali ousando e diga: poxa, eu acho tão bonito uma pessoa que, sabe, vai fazendo as coisas, sabe, parece que está fazendo de uma forma tão livre, tão espontânea. Todos nós somos diferentes. E quando nós estamos trabalhando, nós estamos usando os dons e os talentos que Deus nos deu. Então vem dele o nosso trabalhar. Foi Ele que nos criou e nos capacitou dessa forma. Nós somos participantes da criação. Deus chega para Adão e diz: Adão, dá o nome dos animais. Deus criou os animais, agora dá o nome. Isso é com a participação. Dá o nome. Imagina olhando, isso aqui tem uma cara de hipopótamo. Hoje a gente olha e diz: é hipopótamo, né? Mas para entender o nome de tudinho isso aí, eu acho que tem uns que... Aí os cientistas vieram e complicaram. Porque o nome científico dos bichos, aí eu acho que aí foi Satanás, viu? É um nome troncho. É um nome troncho. Mas Adão participou. Daqui a pouco o povo estava inventando a roda, estava inventando fogo. Daqui a pouco o homem estava inventando o quê? O foguete, meu povo. O foguete é ótimo, né? O foguete. Agora, como co-criador perdido e distanciado, estava inventando também a bomba atômica, estava inventando tudo isso junto. Mas isso mostra o quanto o ser humano ele tem capacidade intrínseca de criar.
É lógico que ele sempre cria a partir de algo que Deus criou. Ele sempre cria a partir de uma lógica que já existe na natureza ou no corpo humano. Mas ele cria em cima exercício de criatividade. Para mim me chama muita atenção, Deus é muito criativo. Porque você pegar as folhas e ver que o tanto diferente de folha que tem. Quando você pega uma folha e junta com outra folha, toda planta tem uma característica de uma folha diferente, pessoal. Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que é isso aí. Tu pega uma folha de um cajueiro, tu pega uma folha de uma castanholeira dessa, tu pega uma folha de uma mangueira dessa, tu pega uma folha de uma palmeira dessa, tu pega uma folha de um coqueiro desse, tu pega uma folha dessa roseira, tu pega uma folha dessa, é tudo diferente. Deus é muito top. Deus é demais. A capacidade de Deus de criar e de exercer criatividade é fantástica. E nós temos isso em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O milagre da provisão, meu povo. Hoje menos, né? Porque a gente recebe o dinheiro na conta. Mas naquela época, o cara plantava e tinha que esperar chover. Se não chove, não tem o sustento. O milagre acontecia sempre, ou precisava acontecer sempre, até a gente desequilibrar tudo, né? Precisava acontecer, tinha a hora certa de colocar, porque Deus ia plantar, ficava esperando Deus fazer. Já pensou a gente levar isso para o nosso ambiente de trabalho? Mas como é que você faz isso na cidade? Como é que você faz isso trabalhando numa grande corporação? Como é que você faz isso empreendendo? A gente precisa exercitar a nossa consciência. Guardem isso que eu estou falando, porque esse primeiro ponto é sobre isso. Nós precisamos exercitar a nossa consciência de que é Deus quem dá, de que é Deus quem faz, de que a provisão é um milagre dele. Não de uma forma piegas ou de uma forma assim, Deus vai abençoar, como se fosse declarando coisa, não. Mas é percebendo que quando eu colho um fruto, esse fruto é milagre de Deus, que eu produzi a partir da imagem e semelhança que Ele me criou, que eu produzi a partir dos dons que Ele me deu, da capacidade criativa que Ele me deu. E se eu vendi, foi porque eu estou exercendo o meu lugar, eu estou fazendo a partir daquilo que Deus me deu. Então trabalhar vem dEle, porque é Ele que nos deu potência para trabalho, é dEle. E como muda, meu povo, eu saí para trabalhar com essa consciência de que eu estou indo desfrutar, eu estou indo fazer exercício de criatividade, eu estou indo usar os meus dons e talentos que Deus me deu, que eu estou indo participar da criação, que eu estou indo fazer o milagre da provisão. Percebe? Nós precisamos colocar Deus no seu trabalho, no nosso trabalho. Você percebe como o espiritual é a profundidade de cada área? A gente está aqui tentando fazer uma reflexão, uma tentativa nossa de aprofundar a nossa relação com o trabalho, a partir de um olhar de Deus. E podemos concluir que todas as coisas vêm de Deus, inclusive o nosso trabalhar. Amém? Essa semana você vai trabalhar? Faça esse exercício. Olhe para você mesmo, olhe para a sua identidade. Olha para aquilo que você realiza. E olha para isso. Estou indo viver isso. Eu estou indo viver isso. Resultado da pesquisa. Coloca o resultado da pesquisa aí. Aí, 180 pessoas responderam. 24 parariam de trabalhar. 66 mudariam de trabalho. E 90 continuariam fazendo o que faço. No Instagram, 18 parariam de trabalhar. E 57 continuariam trabalhando. Trabalhar é celebrar a maneira como nós fomos criados e todos os recursos que Deus nos deu. Não pare de trabalhar. Deus nos mandou trabalhar. Nos 10 mandamentos, quando Ele fala do descanso, Ele fala antes do trabalho. Ele diz o quê? 6 dias trabalharás. No 7º dia, você descansará. Mas Ele manda primeiro fazer o quê? Trabalhar.
Quando eu coloco Adão e Eva lá, disse: cuidem disso daí, administrem, encham, multipliquem, se encolham do campo. Está aí a árvore, está aí os animais, dê o nome para ele, vivam, desfrutem, trabalhem. Entende, meu povo? É tão sério esse negócio de Deus com o trabalho, porque quando Deus sustenta o povo no deserto, Ele dá o maná todo dia, milagre do céu. Os 40 anos no deserto. Mas quando o povo entra na terra prometida, Deus diz o quê? Acabou o maná, agora vocês vão fazer o quê? Trabalhar. E aí que eles se perdem. É aí que eles se perdem. Porque eles vão atrás de outros deuses que poderiam ajudar eles no trabalho. E é mais ou menos o que a gente tem feito no nosso trabalho. E é por isso que a gente vai para o segundo ponto. Que não é apenas dele, mas por ele são todas as coisas. Esse por ele, pessoal, traz a ideia de ele é a força do nosso trabalho. É por meio dele. Sem ele nós não teríamos como trabalhar. E aí uma questão clara aqui para vocês. Olhe para o ambiente de trabalho. Olhe para o seu contexto. É fácil, meu povo? É fácil. Era fácil lá no Éden. E ainda assim o povo resolveu se afastar de Deus e tornou isso um suplício. É fácil. O clima é saudável. As cobranças são tudo numa boa. A cooperação no ambiente de trabalho maravilhosa. É, meu povo? É não, a gente vive num mundo caído. É um ambiente difícil, é cheio de espinho e de erva daninha. Então nós não temos como viver esse trabalho sem Deus. Eu disse: Deus, eu vou entrar nesse campo aqui. Esse campo cheio de espinho e cheio de erva daninha. Vai comigo, porque se o Senhor não for comigo, eu não tenho como dar conta. Quem tem essa sensação? Então eu queria convidar você, desafiar você, a convidar Jesus para sair para trabalhar com você essa semana. Jesus, estou entrando na sala ali, daquele megera. O que é que eu faço com ele, Jesus? Me ajuda a lidar com esse companheiro de trabalho. Me ajuda a lidar com esse pessoal que não quer fazer a tarefa deles. Jesus, me ajuda, que Jesus vai colocar coisas para você fazer. A gente não é dele que vem o trabalho, mas a partir da queda é por meio dele que a gente faz todas as coisas, porque se não for por meio dele a gente não faz. Jesus diz em João 15: sem mim nada podeis fazer. A gente precisa dele, pessoal. Não dá para enfrentar esse mundo caído e sair ileso se nós não estivermos de braço dado com Jesus. Vai comigo, Jesus. Estou indo visitar aquele cliente difícil, quer me manipular. Estou indo visitar aquele cliente difícil, quer que eu dê propina para ele, senão ele não vende para mim. Bora comigo, Jesus. Você vai levar Jesus? Pastor, não faço isso não, pastor, o senhor está querendo atrapalhar minha vida. Deixa Jesus lá no canto dele, deixa ele trabalhar sozinho. Porque se eu levar Jesus para trabalhar comigo, aí Jesus tem um negócio, Jesus é tipo uma criança. Porque a criança que faz umas perguntas para a gente, que é muito embaraçoso a gente responder. Que a criança enxerga com muita lucidez algumas coisas e pergunta: vem cá, mas isso. Aí você fica: menino, não para de perguntar besteira, né? Não vai fazer isso com Jesus, né? Agora se prepara, que quando tu levar Jesus para trabalhar contigo, ele vai fazer umas perguntas para você. E pode ser que dê ruim. Sabe? Mas aqui para nós, só para nós, já deu ruim. Está todo mundo doente. Está todo mundo querendo se aposentar. Está todo mundo querendo ganhar na cena. Embora vocês tenham respondido que continuariam trabalhando. Eu vou acreditar em vocês. Já deu ruim. Vamos parar de confiar no nosso taco e na nossa lógica e vamos convidar Jesus para trabalhar com a gente. Jesus, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo. E aí assim, para isso você precisa de liberdade. Lembra da liberdade? Você precisa da liberdade. Porque se você for escravo de um bocado de coisa, Jesus vai pedir para você fazer algumas coisas e você não vai fazer, porque você é escravo. Leva Jesus para trabalhar com você. Leva Jesus para trabalhar com você. Por último,
dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. 1 Coríntios 10:31 diz que assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o nosso trabalho não é diferente. Você vai trabalhar para a glória de Deus. Quem diz amém? Você vai trabalhar para a glória de Deus. Diz, pastor, eu vou perder meu emprego. Você vai trabalhar para a glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E você vai glorificar a Deus, que você vai estar celebrando e adorando a maneira como ele te criou, como ele te formou. E você vai trabalhar para ele, para a glória dele, porque você vai estar comprometido com restauração e com reconciliação. O teu ambiente de trabalho é tóxico. Muda esse ambiente de trabalho. Ser luz ali. Pastor, você não tem noção não do que você está falando não. Você não conhece meu ambiente de trabalho não. Leva Jesus para trabalhar com você. E trabalha para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele é o teu trabalhar. Celebra e restaura. Restauração é reconciliação. O texto que eu falei, que o Thompson mencionou, coisa de ressignificar. Jesus diz que estaria reconciliando todas as coisas. E o texto ainda diz que Ele nos deu, para mim e para você, o ministério da reconciliação. Você acha que o propósito de Deus é que você trabalhe bem muito para sextar, para sair de férias e se aposentar um dia simplesmente? Desculpa, mas eu queria dizer para você que é muito além disso. E que Deus quer que você trabalhe para a glória dEle. Pastor, toda profissão dá para trabalhar para a glória de Deus? Dá. Toda. Não precisa ser médico, não precisa ser professor, não precisa ser... Não, toda profissão. Você pode trabalhar para a glória de Deus. Primeiro reconhece que o trabalho vem dEle. Reconhece que você não tem como entrar nesse campo cheio de espinho, de ervas daninhas sem Ele. E passa a trabalhar para a glória dEle. Que Deus vai usar a tua vida. E há de fazer muita diferença no lugar onde você vive. Vocês têm noção que esse desafio é enorme? Esse desafio é enorme. The Chosen, uma série. Ela tem uma cena que Jesus está com as crianças. É um dos primeiros episódios. E Jesus era carpinteiro. E a cena, o episódio mostra Jesus trabalhando com a madeira, fazendo brinquedo para entregar ali para as crianças. E o esmero dele em fazer aquilo é culto. Aquilo é culto. Eu estou celebrando minha criatividade. Eu estou usando minhas potências. Eu estou usando os meus dons e os meus talentos. Eu estou celebrando. A gente vê Jesus trabalhando e diz, cara, eu queria trabalhar como ele trabalha. Porque esse cara estava alegre, trabalhando na madeira, sabe, fazendo aquilo e fazendo isso com alegria. A gente precisa mudar aqui, pessoal. É um exercício de consciência, para que a gente possa mudar na prática. Lá no nosso trabalhar, a gente tem uma experiência diferente. Amém?